Capítulo 66. Pela lâmina e pelo sangue. Não. Alina balançou a cabeça, os punhos cerrados contra a mesa, o suor escorrendo pela testa devido ao calor úmido preso dentro da tenda. Todos os seus comandantes, generais e aliados estavam amontoados lá dentro, espremidos como peixes em uma rede, incluindo Aldon Tebal, que assumirá a chefia da casa Tebal depois que Dany matou Miron na batalha por Mirefal, e Hinek Larka, que servia de porta-voz de todos aqueles que haviam sido estandartes da casa Coraclon, mas que atenderam ao chamado de Alina. Eles estavam se preparando para o ataque à fortaleza de Ashiron. A fortaleza ficava a 4 dias de marcha, e Loren Coraclon comandava uma força de mais de 40.000 homens, além de outros 15.000 lorianos e um contingente de magos de batalha, segundo os batedores. Eles vinham debatendo há horas. Mas tudo isso foi interrompido quando a criatura, que agora estava na outra ponta da mesa, anunciou sua presença na entrada do acampamento. Parecia ser parte humana, parte lobo. Seu corpo era coberto por uma espessa pelagem branca, com tiras e retalhos de tecidos soltos. Seus membros eram longos e musculosos, com garras escuras saindo de seus pés e mãos, enquanto seu rosto parecia quase humano, exceto pelo nariz achatado de lobo, orelhas compridas e olhos dourados. Ela se autodenominava um Anga. Um silêncio profundo tomou conta da tenda, todos os olhares voltados para Alina. Digam a Aeson e a esse filho do quebrador de correntes que Valtara está ocupado lidando com Valtara. Não nos oporemos a eles, mas não temos tempo para ajudá-los em sua guerra, nem precisamos da ajuda deles aqui. O Angan retribuiu o olhar, seus olhos dourados brilhando a luz que penetrava pela fina cobertura da tenda. Muito bem, Alina da casa Teres. Enviarei a mensagem, embora permaneça aqui, conforme instruído, caso mude de ideia. Não vamos mudar de ideia. A criatura inclinou a cabeça, um vislumbre de seus lábios revelando dentes afiados, depois se virou e saiu da tenda. O silêncio que se seguiu foi então quebrado por Turik Balier. Alina, certamente devemos conversar sobre isso. Sobre o que, Lord Balier? Há mais de 50.000 guerreiros defendendo a fortaleza de Ashiron e provavelmente muitos mais rondando as terras ao redor, esperando para nos flanquear. Perdemos milhares na tomada de Mirefal, e os lealistas de Loria estão saqueando nossas linhas de suprimento diariamente. Sem mencionar um contingente de magos de batalha de Loria que agora reside dentro das muralhas da fortaleza de Ashiron. Agora não é hora para orgulho. Devemos concordar em nos encontrar. Mesmo no tempo que levarmos para organizar a reunião, mais de nossas forças chegarão. Turik fala com sensatez. Hinek Larka encarou Alina sem se esquivar. Ela gostava dele, ele falava o que pensava e era Valtaran de corpo e alma. Mas naquele instante, ela teve vontade de cortar-lhe a garganta. Você estava em Skifel, Hinek, da última vez que contamos com Aeson Virandrar. A última vez que dragões sobrevoaram Valtara. Não. Ele balançou a cabeça, sabendo muito bem que Alina já sabia a resposta. Eu estava na fazenda perto dos portões quentes. Alina esboçou um meio sorriso. Ótimo! Então você não estava lá quando Aeson nos deixou para morrer. Você não estava lá quando os dragões arrancaram nossos uivernos do céu, ou quando transformaram Sormvacek em uma fornalha e queimaram todos vivos. Não podemos deixar que o passado nuble nosso julgamento, disse Olai Arek, uma comandante Vindari. Ela era pelo menos 10 verões mais velha que Alina, com cabelos escuros como carvão. Não, disse Alina, fazendo beicinho e balançando a cabeça. Você tem razão, não podemos. Mas também não podemos deixar de aprender com isso. Não aprender e não se adaptar significa morte. Alina olhou para a mesa, pressionando os punhos contra a madeira. Chegamos tão longe. Quantos anos nos preparamos para isso, Sênia? Alina ergueu a cabeça, olhando para Sênia Deringal, que estava de pé ao lado direito da mesa. Pelo menos 7. E o que sacrificamos para chegar até aqui? Tudo. Tudo, repetiu Alina, assentindo com a cabeça. E finalmente chegamos aqui. Ela se ergueu em toda a sua altura, olhando ao redor da sala. Estamos à beira de um precipício. Uma Valtara livre está diante de nós e tudo o que precisamos fazer é agarrá-la. Mas se dermos um passo em falso, se hesitarmos, se duvidarmos, cairemos, e não será uma queda da qual nos levantaremos. Vocês entregariam isso nas mãos de Aeson Virandran? Vocês realmente lutariam com unhas e dentes até chegarem aqui, através de sangue e sujeira, através da morte e do desespero, apenas para entregar seu destino a outro? Não. Mera deu um passo para o lado de Alina, com o queixo erguido. Eu sou uma Vindari de Valtara.
Sangrarei pelo meu povo e morrerei por ele. Nosso destino é nosso. O nosso destino está nas nossas mãos, ouviu Alina alguém repetir do lado esquerdo da mesa. O nosso destino está nas nossas mãos, disse Vinherak, acenando com a cabeça. Tula Vakira, Tyr Arnen e Sarerak repetiram as palavras, assim como muitos outros à mesa. Alina observou os rostos e nomes daqueles que permaneceram em silêncio. Enquanto assim permanecessem, ela estava feliz, mas as coisas raramente eram tão simples. Entre os silenciosos estava Daine. Mas isso não a surpreendeu. Na verdade, ela ficou feliz por ele ter permanecido em silêncio desta vez. Tudo o que eles tinham feito desde a fazenda era discutir sobre esse assunto. A voz dele só teria dado mais peso à de Turik Balier. Batidas na porta silenciaram a conversa quando Senya Deringal bateu com o cabo de uma faca na mesa. Com licença. Alina inclinou a cabeça. Senya sempre falará a seu favor. Antes desta campanha começar, eu disse que não pararia até ter liberdade ou uma pira funerária. Nada mudou. Eu prometi que a casa Deringal seguiria vocês. Nada mudou. Agora estou aqui com meus companheiros voltaranos livres, aço em nossos quadris, sangue loriano em nossas costas, e Loren Coraklon encolhido atrás das muralhas da fortaleza de Ashiron. Assim que o esmagarmos e tomarmos os portões ardentes, nenhum exército entrará em Valtara por terra. E eu, por minha parte, desejo dar esse passo como uma nação unificada, não como uma turba de casas em conflito. Senya fez uma pausa. Uma Valtara sob uma rainha. O coração de Alina parou, e ela sentiu um nó na garganta. Uma rainha que sangra por Valtara, uma rainha que sacrificaria tudo para que seu povo pudesse conhecer o sabor da liberdade, uma rainha que conhece o preço da vida. Uma rainha, cujo nome é Alina Teres. Murmúrios se espalharam entre os presentes. Proponho que, antes de marcharmos sobre a fortaleza de Ashiron, coroemos Alina Teres como rainha de uma Valtara livre, para que lutemos esta última batalha como um só. Um exército, uma nação, sob uma rainha. Não há ninguém aqui que tenha dado mais, ninguém que continuaria a dar mais. Alina Teres, rainha de Valtara. Todos a favor, digam sim. Senya olhou para Alina, inclinando a cabeça, depois girou a faca na mão e cravou a lâmina na madeira dura da mesa. Sim. Sim, gritou Vinherak. Esperei muito tempo por isto. Marlin Arkon deu um passo à frente, o elmo branco com crista do Zanduri na dobra do braço. Pela lâmina e pelo sangue, minha rainha. Sim. Outros seguiram o exemplo, batendo com as mãos na mesa ou cravando suas lâminas na madeira, cada um gritando sim, até que suas vozes preencheram a tenda. Está decidido. Senya Deringal deu um passo à frente. Antes do pôr do sol, Alina Teres será coroada rainha de Valtara. Algumas horas depois, com a luz quente do sol poente tingindo o céu de laranja, Alina estava no topo de uma pequena colina, tremendo. À sua frente, dezenas de milhares de valtaranos se espalhavam desde o sopé da colina até a primeira fileira de tendas que compunham o acampamento, o aço bronzeado de suas couraças reluzindo à luz do sol. Uma única faixa vazia atravessava o centro da multidão reunida, da colina até o acampamento, um caminho para a procissão. Os chefes de todas as casas principais e suas famílias estavam à sua direita, incluindo Daine. Eles não haviam se falado desde a tenda. Uma parte dela desejava que tivessem falado, outra parte estava feliz por não terem. Eles vinham discutindo muito desde a fazenda em Mirefal. À esquerda, os chefes de muitas das casas menores leais à casa Teres estavam de frente para os das casas principais. Mais adiante, Mera, Amari, Lukira e 15 dos outros Vindari mais próximos de Alina formavam uma guarda de honra em direção à multidão reunida, seus uivernos atrás deles, escamas reluzentes. Acima, uivernos enchiam o céu, rugidos e guinchos ecoando. A visão a deixou sem fôlego. Como você se sente? Marlin Arkon estava atrás de Alina, vestido com um manto branco e laranja queimado, as cores da casa Teres. O mordomo da casa Teres, que em breve se tornaria o Archilius da rainha, o título historicamente dado ao principal conselheiro dos governantes de Valtara. Não havia homem mais merecedor. Parece que vou morrer se meu coração não parar de acelerar, sussurrou Alina. Isso está mesmo acontecendo. Eu me lembro do dia em que você nasceu, sussurrou Marlin, inclinando-se para mais perto. Você já era uma guerreira naquela época, quase arrancou o olho da Senya quando ela te trouxe ao mundo. Sabe como eu sempre digo que ganhei a cicatriz embaixo do queixo por ter caído de um cavalo em batalha contra a casa Vakira? Bem, agora que você vai ser rainha, posso muito bem te contar que a ganhei quando você tinha 3 anos e me bateu com um pedaço de pau. Apesar de si mesma, Alina riu,
mantendo a cabeça erguida. Marlin tinha sido um pai para ela quando seu próprio pai lhe fora tirado deste mundo. Em todos os momentos. Nos dias mais sombrios e nas noites mais tempestuosas, ele fora sua constante, sua âncora e, às vezes, sua bússola. Ela não lhe dissera isso o suficiente. Quando eu finalmente brindar com seu pai e sua mãe nos salões de Achiron, contarei a ele sobre este dia. O dia em que sua filha se tornou rainha de uma Valtara livre. Seu pai chorará. Ele sempre foi de chorar. Que se dane a etiqueta. Alina se virou e viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Marlin, seus olhos vermelhos. Volta para lá, sua boba, disse ele, deixando escapar uma risada enquanto Alina se virava para encarar a multidão. São lágrimas de alegria. Isso foi tudo pelo que eles lutaram, tudo pelo que morreram. Eles estariam tão orgulhosos de você que não saberiam o que fazer consigo mesmos. Eu estou tão orgulhosa de você. Alina estendeu a mão para trás e segurou a de Marlin. Ela sentiu uma lágrima escorrer pela sua bochecha, mas a enxugou com o ombro. Um rugido irrompeu do acampamento, silenciando todos os outros sons. Então, Alina observou Rinvar emergir das tendas, alçando voo, asas abertas, escamas alaranjadas cintilando ao sol. O dragão varreu a multidão reunida, que havia mergulhado em silêncio. Tambores preencheram o ar, rítmicos e profundos, seguidos por trompas. Marlin apertou a mão de Alina e a soltou. Alina se acalmou, controlando a respiração enquanto Senya Deringal caminhava do acampamento, atravessando a linha central que dividia a multidão reunida, com os estandartes de cada uma das casas maiores ondulando ao vento atrás dela e os das casas menores atrás delas. De todos os estandartes, porém, eram os dois da frente, atrás de Senya enquanto caminhava, que realmente enchiam o peito de Alina de orgulho. Um era branco como a neve, com o dragão da casa Teres em um laranja vibrante ao centro. O outro era laranja, com dois dragões negros entrelaçados, uma lança branca entre eles, o estandarte de uma Valtara unificada. Alina endireitou a postura e ergueu o queixo. À medida que Senya se aproximava, seguida por uma procissão de acompanhantes e porta-estandartes, Rinvar recolheu as asas e desceu do céu, pousando no topo da colina atrás de Alina, uma rajada de vento impulsionando suas longas vestes para frente. Ela não estava vestida como uma rainha, disso tinha certeza. Não usava seda nem joias, nem ouro. Uma fita branca prendia seus cabelos, e vestes de linho cor de laranja queimado adornavam seus ombros. Alina Teres não marchara para uma coroação, marchara para a guerra, e a guerra não era lugar para sedas ou joias. Os tambores e as trompas diminuíram o ritmo, dando um último sopro antes de cessarem quando Senya Deringal alcançou Alina. A mulher deu alguns passos à frente, acompanhada por 4 assistentes. Ela olhou para Alina, inclinando a cabeça e sorrindo. Senya voltou-se para a multidão, acenando com a cabeça para Daine. Então, ao falar, suas palavras ecoaram pelos campos abertos como se tivessem sido gritadas dentro das muralhas de um templo de pedra. Guerreiros de Valtara, bradou Senya, estamos a 4 dias de marcha da fortaleza de Achiron. A 4 dias de marcha do destino. Ouviram-se vivas e passos de pés. Senya ergueu a mão e o silêncio retornou. Uma Valtara livre, continuou ela, sua voz trovejando como estrondos de trovão. Despojada de correntes e grilhões. Nós a conquistaremos pela espada e pelo sangue. Nós a gravaremos nos anais do tempo. E há alguém que nos arrastou até aqui, alguém que manifestou nosso destino pela pura força de vontade. Ela resgatou os uivernos da beira da extinção. Ela pegou uma turba e a transformou em uma rebelião. Ela mostrou ao Império Lorien porque ele deveria temer novamente o aço valtarano. Alina da casa Teres, primeira dos Vindari, cavaleira de Rinvar. Como se respondesse às palavras de Senya, Rinvar soltou um rugido monstruoso, abrindo suas asas atrás de Alina. A multidão de guerreiros reunida vibrou e entoou cânticos, batendo os pés no chão. Senya olhou para uma das atendentes, que Alina agora percebeu que segurava o que parecia ser uma pequena almofada coberta com tecido azul. Sobre o tecido, havia uma tiara dourada tecida com espirais e torções, com uma pedra solar laranja brilhante incrustada na frente. Uma coroa. Senya devia ter mandado fazer aquilo antes mesmo de marcharem. A visão da coroa só fez o pulso de Alina acelerar ainda mais. De repente, ela se viu pensando no que fazer com as mãos. Onde deveria colocá-las? Parecia uma pergunta simples, mas nenhuma resposta lhe vinha à mente, então ela resolveu juntá-las sobre o estômago, apertando com força para conter o tremor. Senya deu mais um passo à frente, seguida pela atendente. Alina Teres, sua voz trovejou, amplificada pela magia de Daine. Peço que não se ajoelhe como aqueles que vieram antes de você.
Nosso povo se ajoelhou por tempo demais. Sênia ergueu a coroa do tecido, segurando-a delicadamente com os dedos. Peço que se mantenha ereta e orgulhosa. O coração de Alina batia tão forte que soava como um tambor de guerra em sua cabeça, pulsando. Por um breve instante, ela olhou para a multidão, armaduras bronzeadas reluzindo à luz quente do sol, o céu tingido de laranja, repleto de uivernos. Então, ela voltou a olhar para Sênia e viu um sorriso suave no rosto da mulher mais velha. Você jura, Alina Teres, defender Valtara acima de tudo? Juro, de todo o meu coração. Você jura se lançar ao fogo que possa surgir, lutar quando o mundo lhe disser para fugir? Pela lâmina e pelo sangue. Você jura entregar seu coração e sua alma? Eu juro. Sênia respirou fundo e, em seguida, ergueu a coroa. Dain Teres é o verdadeiro herdeiro. A voz não foi amplificada por magia, mas ecoou, soando como um trovão nos ouvidos de Alina. Sênia parou, assim como o coração de Alina. O estômago de Alina revirou, seus músculos se contraíram. Sênia baixou os braços e se virou, revelando que Turik Balieira havia se levantado de onde estava com os chefes das outras casas menores. Alina viu Sênia começar a falar, mas agarrou o braço da mulher mais velha, apertando-o com força. Sênia olhou para trás. Alina balançou a cabeça, com o maxilar cerrado. Ela viu a fúria nos olhos de Sênia tão claramente quanto a sentia em si mesma, mas se conteve, voltando o olhar para Turik. O homem sempre fora uma cobra, mas agora estava exposto para todos verem e, com sorte, atrairia as outras cobras também. A oportunidade sempre está lá, basta enxergá-la. Vou arrancar a cabeça dele, rosnou Marlin, movendo-se para passar por Alina. Alina recuou a mão, impedindo Marlin de continuar. Ela acenou com a cabeça na direção de alguns dos outros que estavam entre as casas maiores e menores. Era fácil perceber quem estava realmente chocado e quem não estava. Mariposas atraídas pela chama, Marlin. Mera, Amari e Lukira olharam para Alina de onde estavam, logo depois de Turik. Ela balançou a cabeça bruscamente em sinal de negação. Atrás dela, o rosnado de Rinvar ressoou em sua garganta. Turik olhou para Alina, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Seu homem nojento e desgraçado. Dain Teres é o filho mais velho de Arkin e Ileiteres, bradou Turik, as veias do pescoço saltando enquanto rugia. Sua voz não alcançou os soldados no campo de batalha, exceto aqueles perto da linha de frente, mas eles sabiam que algo estava acontecendo. Alina podia ver o brilho da luz do sol refletido nas armaduras, ouvir o murmúrio crescente. O chefe da casa Teres é dele por direito de nascimento, se nada mais. Alina olhou para as pessoas à sua esquerda e à sua direita, procurando sinais, analisando os rostos. Mas, mais do que direito de primogenitura, após retornar do exílio, Dain Teres nos conduziu de vitória em vitória enquanto Alina reivindicava os despojos. Os Anduri estiveram na linha de frente de cada batalha. Eles brandiram suas espadas onde a luta era mais intensa. Quando os uivernos de Alina iniciaram a batalha em Lostren, Dain investiu contra as muralhas armado apenas com uma lança e um escudo. Quando Alina nos ordenou atravessar o rio Artis, foram Dain Teres e seus Anduri que detiveram os Lorianos e salvaram a minha vida e a de Sênia Deringal. Turik olhou para Sênia, balançando a cabeça. E, novamente, foi Dain quem atacou a fortaleza em Mirefal, Dain quem decapitou Miron-Tebal. Se eu o reivindicasse aos seus pés, apenas por direito de primogenitura já seria suficiente. Mas ele conquistou sua lealdade, conquistou sua fidelidade. Alguns gritos de alegria ecoaram das fileiras de soldados reunidos no campo aberto, o som de aço batendo contra aço. Vários nobres se mexeram. Rei Dain da casa Teres, Andurius, campeão de Valtara. Rei Dain. A raiva e a fúria que percorriam as veias de Alina se transformaram em gelo quando mais vozes começaram a responder ao chamado de Turik. Rei Dain. Rinvar se moveu para trás de Alina, abaixando-se até ficar mais perto do chão, com a cabeça pairando sobre a dela. Mais e mais vozes ecoaram. Alguns dos representantes das casas menores se juntaram ao coro, assim como alguns capitães militares. Mas nenhum dos que pertenciam às casas maiores cantou, embora isso não significasse nada. Provavelmente estavam mantendo suas lealdades em segredo. Os cânticos cessaram abruptamente, com alguns suspiros escapando daqueles reunidos perto do topo da colina quando Dain se retirou de sua posição. O coração de Dain disparou enquanto caminhava em direção a Turik. Sentiu um nó na garganta. Olhou para Alina, vendo o choque em seu rosto. À sua esquerda e à sua direita, os nobres das casas menores e maiores o encaravam, boquiabertos.
Daine os estudou, anotando mentalmente suas expressões. Respirou fundo e concentrou-se em Turik. Você é o rei legítimo, exclamou Turik quando Daine se aproximou. Alina é a líder dos Vindari, mas não é rainha. Essa coroa pertence à sua cabeça. É seu direito de primogenitura. As palavras de Turik ecoaram. O homem acenou com a cabeça, um sorriso cúmplice surgindo em seus lábios. Daine apoiou a palma da mão no pomo da espada enquanto passava por Turik, parando a cerca de 5,5 metros de Alina. As asas batiam no céu acima, os gritos e rugidos dos uivernos ecoavam enquanto nenhuma palavra era trocada entre as milhares de almas que observavam, aguardando. Daine olhou por cima do ombro para os Vindari de Alina. A tensão neles era palpável, seus olhares fixos em Daine. Amari e Lukira, em particular, pareciam prontos para batê-lo ali mesmo. De todos eles, apenas Mera permanecia calma e estoica, com Aldin pairando sobre ela. Mera era a única que sabia o que estava prestes a acontecer, a única a quem ele havia contado. Ela assentiu. Daine assentiu com a cabeça e deu mais um passo em direção a Alina. Sacou a espada da bainha, o som áspero cortando o ar tenso. Assim que ele fez isso, a atmosfera se transformou em pânico. Senia Deringal se colocou entre ele e Alina. Marlin passou pela irmã de Daine, com fogo nos olhos enquanto encarava Daine. Uma parte de Daine pensou que talvez devesse ter contado a Marlin, mas ele não podia arriscar. Daine inspirou profundamente e expirou lentamente enquanto se virava de Alina para encarar Turik. Quanto mais Daine sustentava o olhar do homem mais velho, mais a expressão de Turik mudava, e a confusão tomava conta de seus olhos. Daine apontou a ponta de sua lâmina para Turik. Encontre uma espada, Turik. O rosto de Turik se contorceu. O quê? Meu rei, já conversamos sobre isso. O que você está fazendo? Eu não sou seu rei, disparou Daine, sua calma quebrada. Por meses, desde aquela noite em que Turik organizou a celebração sem avisar Alina, Daine permitiu que o homem sussurrasse em seu ouvido. Por meses, ele observou Turik manobrar pelo cenário político, fazendo sugestões sutis, promessas vagas e semeando incertezas sobre a capacidade de Alina de liderar. Daine queria eliminá-lo todos os dias, mas se seus anos com Belina lhe ensinaram alguma coisa, foi paciência. Ele conseguia ouvi-la mesmo naquela época. Por que matar um quando você pode usá-lo como isca para matar muitos? Não 2 coelhos com uma cajadada só, Daine. 15 coelhos com uma cajadada só. Rápido e certeiro. Turik tinha aliados, aqueles que compartilhavam seus pensamentos e opiniões. Se essa demonstração não os atraísse, a próxima parte poderia assustá-los. Você é um veneno, Turik, uma infecção. Daine se virou para um dos guardas que estavam na entrada das casas menores, um jovem de não mais de 20 anos, com 2 anéis negros em cada braço. Dê a ele sua espada. O guarda olhou para Daine, incerto. Engoliu em seco, o olhar oscilando entre Turik, Daine e Alina. Daine balançou a cabeça. Tudo bem. Apertou os dedos em torno do cabo da própria espada e a arremessou no ar. Uma nuvem de poeira se ergueu quando a espada caiu na terra. Os pés de Turik bateram com estrondo. Pegue isso. Meu rei, vamos conversar sobre isso de maneira civilizada. Parece haver um profundo mal-entendido. O som da voz sinuosa de Turik irritou os ouvidos de Daine. Eu não quis dizer. Não há mal-entendidos, rosnou Daine. Você falou sério, Lord Balier. Você questionou as decisões da minha irmã. Questionou o direito dela de governar. Pela lâmina e pelo sangue, eu sou a espada dela. Parece que você se esqueceu dos costumes do nosso povo, Lord Balier. Família é o sangue que corre em suas veias. É a batida do seu coração. Tenho certeza de que Alina poderia matá-lo com as próprias mãos por sua traição, mas hoje, mais do que nunca, o dia em que ela é coroada rainha de uma Valtara livre, suas mãos merecem estar limpas de sangue. E as minhas jamais estarão limpas. Meu pai tinha grande respeito por você, só os deuses sabem por quê. Por isso, em respeito a ele, em vez de enforcá-lo por sua traição, ofereço-lhe os antigos costumes do nosso povo. Ofereço-lhe o Atima Tisaleias, o sangue da verdade. Alina deu um passo à frente. Seu olhar estava fixo em Daine, e o polegar da mão direita cerrado em um punho indicava que ela estava com raiva, mas a preocupação em seus olhos era genuína. E se eu recusar? Turik permaneceu ereto, seu olhar fixo em Daine. O homem já havia vivido seu 60º verão, mas seu corpo ainda era musculoso e esguio, e ele se movia como um homem com metade da sua idade.
Turik também ostentava 4 marcas da lâmina. Ele não era nenhum cordeiro. Eu vou arrancar sua cabeça, disse Daine sem rodeios. De acordo com as leis de Atima Tisaleias, aquele cujo sangue alimenta a terra, seu oponente detém o peso da verdade e não será repreendido. Aos mortos serão oferecidos todos os direitos de sepultamento. Se desejar, pode nomear um campeão em seu lugar. Eu me ofereço. Um jovem irrompeu das fileiras das casas menores, ostentando o falcão da casa Balieira em sua túnica. Daine o reconheceu como Rogal, filho de Turik. Ele era uma cabeça mais alto que Turik, seus músculos eram definidos e densos, embora tivesse vivido menos da metade dos verões de seu pai, e ostentava apenas 3 marcas da espada. Você vai se afastar, rosnou Turik para o filho. Você não vai me desonrar. Pai, Rogal se inclinou para mais perto. Por favor. Uma pontada de compaixão apertou o peito de Daine enquanto ele ouvia Rogal implorar ao pai. Daine teria feito o mesmo se fosse ele. Ao longo dos anos, Daine havia matado muitos pais. Matara mães, filhos, filhas. Todos significavam algo para alguém. Mas matar um pai na frente do filho era algo que o dilacerava profundamente. Farei o que precisa ser feito. Rogal Balieiro olhou do pai para Daine, o medo emanando dele em ondas. Daine podia ter apenas 2 anéis negros no braço esquerdo, comparado aos 4 de Turik, apenas uma marca menos para ser um mestre espadachim, mas Turik já tinha vivido seu 60º verão, e Daine sabia que a fama de sua habilidade se espalhara pelo acampamento de batalha em batalha. As marcas de Daine foram conquistadas com sangue. Eu queria você como meu rei. Por algum motivo, as palavras de Turik feriram Daine mais do que ele esperava. Havia sinceridade nelas, como se Turik realmente acreditasse que Daine trairia Alina. Só isso já dizia a Daine que o homem não fazia ideia de quem ele era. Turik se abaixou e pegou a espada que Daine havia jogado a seus pés. E por isso você me mataria. Você queria meu favor, Turik, porque não tinha o da minha irmã. Queria poder, nada mais. Daine girou os ombros, provocando uma série de estalos. Estamos a poucos dias de conquistar a primeira Valtara livre em centenas de anos, mas isso não foi suficiente para você. Daine mordeu o canto do lábio. Não, Lord Balier, eu não o mataria por me querer como rei. Eu o mataria por arriscar tudo pelo que sangramos. Por atiçar as chamas de uma guerra civil enquanto estamos à beira da liberdade. Eu o mataria por se opor a Alina. Chega de conversa. Comecemos. O sangue de Daine gelou em suas veias enquanto ele se aproximava de Turik. Seus instintos lhe diziam para se abrir a centelha. Um único sopro de ar e o pescoço do homem se quebraria. Daine reprimiu seus instintos. A centelha não tinha lugar em Atima Tisaleias, e mesmo que tivesse, somente Turik Balier merecia a honra de saber como e por que morreu. Conforme Daine se aproximava de Turik, o homem mais velho ergueu sua lâmina, transformando-a em falcão ascendente. Daine continuou avançando. Sem lâmina nas mãos, a proximidade era sua aliada. Ele precisava limitar a vantagem de alcance de Turik. Turik investiu, desferindo um golpe em Daine, mas Daine saltou para trás, evitando o corte afiado do aço e movendo-se para a direita de Turik. Um rápido olhar lhe disse que os presentes começavam a se aproximar, enquanto os que estavam atrás tentavam observar sem serem incomodados. Mais 3 vezes Turik atacou. Mais 3 vezes Daine esquivou-se, movendo os pés, atento aos sinais sutis nos movimentos de Turik. Na 4ª tentativa, Daine permitiu que Turik se aproximasse, sua lâmina cortando a frente de suas vestes. Ansioso para matar. Daine descobrira que havia momentos em que a raiva era uma arma a ser usada e momentos em que precisava ser enterrada profundamente. Turik precisava enterrar a sua, mas a brandia a cada golpe. Daine e Turik circulavam, Daine controlando a respiração, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Seus músculos se contraíam, preparando-se. O medo existe apenas para destacar a coragem. Daine aproximou-se. Muito perto. Tão perto que parecia que tinha um alvo pintado na barriga. E, como um caçador enfurecido, Turik desferiu a estocada no centro. Daine esperou, observando o aço cintilar enquanto cortava o ar. Então, no último instante, quando Turik não teve chance de mudar de posição, Daine girou, inclinando-se para trás. A lâmina de Turik rasgou as vestes de Daine e atingiu seu estômago. Daine reprimiu a dor lancinante e golpeou a palma da mão contra a lâmina, antes de impulsionar a mão para frente e golpear o nariz de Turik com a palma. O sangue jorrou, ossos e cartilagens estalando. Enquanto Turik cambaleava para trás, Daine abaixou a mão e agarrou o cabo da espada, apertando seus dedos. Ao arrancar a lâmina das mãos de Turik,
Dany empurrou o homem para trás com a mão esquerda. Com a espada em punho invertido, Dany a brandiu no ar, o aço abrindo a garganta de Turik, o sangue jorrando como vinho transbordando da taça. Dany deslizou a espada por todo o seu arco antes de apoiar a mão esquerda no pomo e cravar a lâmina na garganta de Turik. Empurrou a lâmina até o cabo, o aço irrompendo do outro lado. Turik ficou pendurado ali, sufocando e tossindo o próprio sangue, sustentado pela força do braço de Dany. Dany arrancou a espada num jorro de sangue, e Turik caiu de joelhos, agarrando a garganta enquanto o rio carmesim fluía. O suor escorria pela testa de Dany, e seu peito subia e descia enquanto ele permanecia de pé sobre o corpo sem vida de Turik Ballier. Ao seu redor, todos os membros das casas maiores e menores observavam em silêncio. Até mesmo os guinchos e rugidos dos uivernos acima haviam cessado. Dany controlou a respiração, olhando para o sangue que se acumulava ao redor do corpo de Turik. Ele não sentiu prazer algum com a morte do homem. Que Eraia o acolha pela lâmina e pelo sangue, Turik Ballier. Ele limpou a espada em suas vestes e a guardou na bainha, presa ao quadril. Ao erguer o olhar, viu centenas de olhos fixos nele. Alguns demonstravam tristeza, outros raiva, mas a maioria parecia atônita. Dany encontrou o olhar de Rogal Ballier. Lágrimas escorriam pelas faces do jovem, seus olhos vermelhos. Vergonha e culpa eram duas emoções que Dany considerava velhas companheiras. Elas o visitaram naquele momento, enquanto observava o filho chorar por seu pai. Sentiu também uma ponta de admiração pela força demonstrada por Rogal ao não se curvar ao lado do pai. As leis de Atima Tisaleias eram claras: o sangue dos mortos, o sangue da verdade, deveria fluir livremente. Dany olhou para o corpo de Turik Ballier mais uma vez antes de se virar e caminhar em direção a Alina. Ele parou ao lado de Senya Deringal e estendeu a mão sem dizer uma palavra. Com lâmina e com sangue. A mulher inclinou a cabeça e colocou a coroa de pedra solar na mão de Dany. Dany acenou com a cabeça em resposta e continuou caminhando até Alina. E lá, no topo da colina, com o estandarte de uma Valtara livre tremulando ao vento atrás dele, Dany ajoelhou-se e ergueu a coroa, fitando os olhos de Alina. Pela espada e pelo sangue, sou teu, minha rainha.